Bom dia pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o controle da verminose ovina e caprina, né? Então como eu expliquei para vocês na aula teórica, a verminose ela é uma das principais causas de mortalidade, tanto de ovinos quanto de caprinos nos sistemas de produção atual. E não existe nenhum segredo para o correto controle dessa enfermidade. A questão é que existem muitos erros embutidos e graças a maus manejos essa enfermidade tem ganhado destaque e tem sido motivo de dificuldades em seu controle, né? Então hoje eu vou explicar para vocês um pouco de por que a verminose ovina e caprina é tão importante e qual a melhor maneira para que a gente consiga controlá-la. Então a primeira coisa que nós precisamos falar é por que a verminose ovina ela é tão importante para os ovinos, né? Então os seres humanos também são acometidos por vermes e não são tão importantes assim. Por que para os ovinos e para os caprinos isso ganha destaque? Porque o tipo de parasita que parasita os ovinos e os caprinos, eles são parasitas do tipo hematófagos. O que quer dizer isso? Que eles não estão simplesmente lá no intestino dos animais competindo por alimento, né? Eles estão sugando o sangue do animal. Então isso faz com que esses animais sejam acometidos a longo prazo de quadros de anemia, que podem comprometer o seu desenvolvimento, o seu correto aproveitamento econômico, né? Então, graças a isso, graças a a existência desses eumintos hematófagos, a verminose é tão importante e grave para os ovinos e para os caprinos. Os principais eumintos que nós estamos falando aqui são do tipo Hemoncus contortus e Tricostrongylus. Eles são parasitas de abomaso e vão se alojar dentro do abomaso dos animais e sugar sangue. Para vocês terem uma ideia, cada larva de eumento ela tem a capacidade de sugar 0,05 ml de sangue dos animais. E quando você faz uma análise, podem existir animais que vão estar acometidos por milhares de larvas, né? Então vocês podem imaginar a quantidade de sangue que é drenado diariamente desse animal. Como vocês sabem, o sangue é o principal responsável pelo transporte do oxigênio, pelo transporte dos nutrientes. Então esse animal ele perde desempenho, ele perde capacidade de se locomover, ele perde vontade de se alimentar. Então eu coloquei aqui para vocês alguns sinais da verminose nos animais. Apatia, né? Então você vai tocar um lote de animais, aquele animal que estiver mais infestado, ele não consegue acompanhar o rebanho de forma normal, ele vai ficando para trás, porque o transporte de oxigênio desse animal já não é mais tão eficiente, né? Ele fica cansado com mais facilidade. Graças a isso, ele tem perda de produção. À medida que a infestação vai se tornando maior, ele vai perdendo apetite, vai ficando caquético, até que a anemia entra num quadro tão grave e leva esse animal à morte. Quando eu tenho animais nesse estágio, a reversão do quadro ela já é bem mais difícil. Então eu tenho que ter um controle da verminose dentro da minha propriedade que seja mais eficiente para que os animais não cheguem a esse ponto do nível de contaminação, certo? E como é que é a maneira adequada para eu fazer o controle da verminose dentro da minha propriedade? Né? Então nós temos aqui algumas técnicas que podem ser utilizadas para o correto controle da verminose. Manejo de pastagens auxilia? Auxilia. Bom, nós temos que pensar o seguinte, qualquer pastagem que a gente esteja manejando dentro da nossa propriedade, ela tem um ciclo, né? Então quando a gente trabalha com uma pastejo rotacionada, essa pastagem descansa por um período. Normalmente, por volta aí de 28, 32 dias de descanso. Esse período não é suficiente para eliminar os ovos de eumintos que porventura estejam na pastagem, mas é uma maneira de estimular o crescimento da pastagem e fazer com que os meus animais não pastejem tão rente ao solo. Porque quando eles estão pastejando mais rente ao solo, maior a possibilidade deles ingerirem essas larvas de eumintos e se recontaminarem. Outra opção é eu utilizar o método FAMACHA como método alternativo ao controle da verminose. Então eu expliquei para vocês na aula teórica que o método FAMACHA, ele isoladamente não é adequado para o correto controle da verminose ovina. Ele é um método subjetivo e ele vai servir como um apoio para o controle da verminose. Então eu não posso basear o controle da verminose dentro da minha propriedade única e exclusivamente no método FAMACHA, ok? Outra técnica que eu posso utilizar é o uso de homeopatias. Então é comum em algumas propriedades grandes de ovinos eles fazerem um uso corriqueiro de substâncias homeopáticas na alimentação desses animais. Então isso ajuda o trato gastrointestinal
a se recuperar melhor dos ataques dos eumintos e melhora a imunidade dos animais. Então, animais mais bem nutridos e com um sistema imune mais desenvolvido, ele tem um organismo mais forte para resistir ao ataque desses eumintos e ele mostra menos problemas produtivos graças a esse tratamento. E a técnica mais adequada para o controle da verminose, ela é a técnica do OPG, que nada mais é do que uma coleta de fezes diretamente da ampola retal dos animais, que eu demonstrei para vocês no vídeo que fala sobre as práticas da caprinocultura, a coleta de fezes para análise de OPG. Quando eu tenho análise de fezes, eu consigo identificar dentro do meu rebanho quais são os animais que estão com carga parasitária elevada e quais são os animais que não estão. E eu vou fazer o uso do medicamento exclusivamente para aqueles animais que precisam receber o medicamento. Então essa é uma das razões pelas quais o controle da verminose ovina hoje em dia é tão difícil nos rebanhos, porque a grande maioria dos produtores faz um uso indiscriminado do medicamento dentro da propriedade. Tem propriedades que têm como protocolo de manejo vermifugar os animais uma vez por mês. Então isso é completamente desnecessário, porque eu estou jogando o dinheiro do medicamento fora, aplicando um medicamento em animais que não precisam receber o produto. Aquele animal que não precisa receber o produto, ele está descartando aquele princípio químico no meio ambiente. Então, ele está destruindo o ecossistema do solo, matando besouros, contaminando o lençol freático, né? Então, eu estou jogando dinheiro fora 3 vezes quando eu medico um animal que não precisa ser medicado. Então, com a técnica do OPG, eu consigo fazer o correto controle da verminose, vermifugando apenas os animais que têm necessidade, que estão com o OPG elevado. Eu vou diminuir o uso indiscriminado desses medicamentos, então eu torno o meu sistema mais eficiente. Eu vou utilizar doses adequadas com base no peso dos animais, então isso é uma característica importante. Então, eu não posso simplesmente identificar o animal que precisa, eu tenho que fazer um uso adequado da quantidade de medicamento para cada animal. Então, eu não posso fazer isso por estimativa. Então, é o ideal que todas as propriedades possam pesar os animais para fazer a vermifugação. Só que para eu ter um controle adequado, eu preciso identificar os meus animais, Então, todos os animais têm que ter uma identificação. Então, eu vou coletar as fezes do meu rebanho. Eu sei que o animal número 1, ele está com a carga parasitária elevada. O animal número 2 não está. Então, apenas o número 1 vai receber o medicamento, o número 2 não. No próximo ciclo, pode ser que eu observe alguma coisa diferente. Pode ser que no mês que vem, quando eu fizer as análises novamente, o animal número 1 vai estar com o OPG baixo e o animal número 2 vai estar com o OPG alto. E aí eu vou fazer vermifugação apenas no animal número 2. Com base nessas informações subsequentes da quantidade de ovos por grama de fezes em cada animal, eu consigo realizar uma seleção genética dentro da minha propriedade. Então, eu identifico aqueles animais que são mais suscetíveis à verminose, aqueles animais que em todas as análises de OPG eles estão com OPG elevado, aqueles animais que são mais facilmente acometidos pelos vermes, e eu consigo identificar aqueles animais que são mais resistentes a essa enfermidade. E eu consigo fazer a seleção desses animais dentro do meu rebanho. A resistência a parasitas, ela tem uma herdabilidade de 0,4. E se vocês lembram lá das aulas de melhoramento genético, essa é uma herdabilidade bastante interessante quando eu quero selecionar animais dentro do meu rebanho. Antes da gente passar para o outro assunto, eu quero mostrar aqui para vocês ainda como é que é, para vocês lembrarem, o ciclo desses eumintos dentro do corpo do animal, Então, os animais contaminados, eles vão produzir as fezes, as síbalas, com os ovos de eumintos que vão contaminar a nossa pastagem. Então, essas síbalas, esses ovos, eles vão permanecer no meio ambiente até que exista condições adequadas para que eles nasçam. Então, eu preciso de umidade e temperatura, que é pra gente quase que todo dia, Então, à exceção da época da seca, esses eumintos vão ficar ainda guardados dentro dos ovos até que haja umidade para que eles possam eclodir. Depois que os ovos eclodirem das fezes, elas vão se transformar em L1. Se vocês lembram das aulas de parasito, a L1 não é uma larva tão preocupante, ela é uma larva estática. Depois, o estágio de desenvolvimento segue para a L2. Da mesma forma, ela não é uma larva tão preocupante. A partir do momento que essa larva evolui para o estágio de desenvolvimento de L3, ela se torna uma larva migrante. E é com essa larva que a gente tem que se preocupar.
Porque essa larva ela vai migrar do solo para a pastagem, para que ela possa ser ingerida pelos animais. Então ela vai migrar do solo para a ponta da planta. Por isso o manejo de pastagem é uma alternativa interessante para a gente conseguir fazer um manejo de controle da verminose. Quanto mais pasto eu tenho, os meus animais vão pastejar na porção mais alta da pastagem e menos próximo ao solo. Então a possibilidade dele ingerir essa larva é menor, apesar da larva migrar para as pontas das pastagens, principalmente nos horários mais frescos do dia. A partir do momento que esse animal ingerir essa larva novamente, ela vai voltar para o abomaso e se reproduzir. Então, em grande escala, né? Quanto tempo dura esse ciclo? Dependendo das condições ambientais para a eclosão do ovo, entre 21 e 28 dias. E o que isso significa para mim? Então, se eu quero fazer o correto manejo da verminose ovina dentro da minha propriedade com o uso da técnica do OPG, eu tenho que repetir essa técnica a cada ciclo, que é a cada 28 dias. Então, uma vez por mês, eu tenho que realizar a coleta de fezes para que essas fezes possam ser analisadas no laboratório para o correto controle da verminose nesses animais, ok? Então, para o correto controle da verminose dentro da nossa propriedade, nós temos que ter em mente que nós vamos precisar fazer o OPG. Ai, professora, mas eu tenho um rebanho muito grande de 2.000 cabeças, como eu vou fazer o OPG mensal desses animais? A minha resposta para vocês é: cada atividade demanda um manejo específico. Quem trabalha com produção de leite não pode reclamar de ter que lavar a ordenhadeira diariamente. Da mesma forma, quem trabalha com ovinos não pode se dar ao luxo de não fazer um correto manejo da verminose. E para isso, o OPG é necessário. Não existe nada de difícil na técnica do OPG, é uma técnica muito simples de ser executada. E o equipamento de maior custo que é necessário é um microscópio, o qual você consegue comprar no Mercado Livre, na internet, equipamentos usados, ainda muito bons para serem utilizados, com um preço acessível. Toda propriedade que deseja produzir ovinos e caprinos com qualidade vai precisar realizar a técnica do OPG para que esse manejo seja realizado adequadamente. Muito bem, o que nós vamos precisar para o OPG? Nós vamos precisar coletar as fezes do nosso animal. Quando? Uma vez por mês. Então, nós vamos estabelecer um período para que essas fezes sejam coletadas e vai ser uma prática regular dentro do nosso rebanho. Serve as fezes que eu vou encontrar nas instalações? Não, não serve. As fezes têm que ser coletadas diretamente da ampola retal, como nós vimos nas aulas práticas, no vídeo da aula Práticas em Caprinocultura, que eu disponibilizei para vocês. Depois disso, essas fezes elas vão ser levadas para o laboratório ou para uma sala específica dentro da propriedade, onde eu vou dar seguimento às fases para a realização do exame. O que a gente vai precisar? Eu vou precisar de 58 ml de solução saturada, que nada mais é do que água pura misturada com algum soluto, que pode ser sal ou açúcar, de forma que essa mistura, de forma que essa solução fique saturada, certo? A solução saturada ela é importante para a manutenção dos ovos íntegros e para facilitar a visualização desses ovos ao microscópio, certo? Então, eu vou medir 58 ml da solução saturada com as 2 gramas de fezes. Para facilitar a minha dissolução, eu vou dividir esses 58 ml em 2 porções de 29 para facilitar a diluição. Vou pesar as fezes numa balança, vou acrescentar a solução saturada, dissolver, macerar, de forma que fique bastante homogêneo. Vou peneirar essa solução para tirar as fibras, as contaminações, a sujeira. E com o líquido peneirado, eu vou transferi-lo para a lâmina, que no caso do OPG, essa lâmina tem um nome específico, é uma câmara de McMaster, e ela se caracteriza por apresentar essas 2 divisões, né? Cada divisão tem 6 colunas que são marcadas para que fique fácil a contagem dos ovos. Imagina que eu tenho que contar uma lâmina que o animal está muito infestado e ele tem 1000 ovos. Então, se eu não tiver certeza sobre a coluna que eu estou trabalhando, eu posso perder a minha contagem. Então, as colunas, elas facilitam. Eu desço olhando por uma coluna, subo olhando pela outra. Desço olhando por uma coluna, subo olhando pela outra. E eu devo realizar a somatória dos ovos que eu encontrar pelo caminho que eu estou percorrendo. Dos 2 lados. Todas as 6 colunas desse lado, mais as 6 colunas desse lado.
Essa técnica é uma técnica que foi desenvolvida por dois pesquisadores que se chamam Gordon e Whitlock. E de acordo com a técnica de diluição que nós utilizamos, existe um fator de correção. Então, o número de ovos que eu encontrar, eu vou multiplicar por 100. E esse resultado vai ser o meu resultado de OPG. Então, supondo que eu encontrei 4 ovos na minha lâmina inteira, eu vou multiplicar o número de ovos por 100. Então, quer dizer que esse animal está com OPG 400. Como eu vou saber se esse é um resultado que vai indicar que esse animal precisa receber o medicamento ou não? Então, nós vamos seguir um critério. Para ovinos, eu preciso ter um OPG maior do que 500 para que esses animais recebam o medicamento. Para caprinos, por eles serem animais um pouco mais resistentes que os ovinos, eu vou utilizar um valor um pouco maior. Então, os animais que apresentarem OPG maior do que 800 devem receber o medicamento. Se eu fiz a análise de alguns animais e deu 400, no caso dos ovinos, eles vão receber o medicamento? Não, eles não vão. Talvez no próximo mês, depois que eu realizar a técnica novamente, esses animais precisem. Talvez não precisem, ok? Então, eu tenho que seguir esse critério. Quais são os medicamentos mais utilizados para o controle da verminose quando necessário, ok? Então, não é recomendado que seja feita uma vermifugação corriqueira dentro da propriedade. Então, existem propriedades que realizam erroneamente vermifugações com data fixa. Então, antes da estação de monta, vermifuga. Antes da entrada das águas, vermifuga. Isso não é adequado, tá bem? Porque você está utilizando o medicamento em animais que não necessitam, jogando o medicamento fora, contaminando o lençol freático, e isso não é uma prática adequada para o controle da verminose ovina. Principalmente porque quando eu utilizo um medicamento em um animal que não precisa recebê-lo, eu contribuo para a resistência parasitária. O que quer dizer isso? Quer dizer que os eumintos que estão ali naquele animal, eles vão se tornar mais resistentes a esse produto. E com o passar do tempo, o uso do medicamento já não vai ser suficiente para controlar a verminose dentro da minha propriedade. E imaginem vocês ou não, isso é muito comum na ovinocultura e na caprinocultura, né? Então, essa é uma das razões pelas quais a verminose se tornou um dos grandes problemas dentro dessas culturas, o uso indiscriminado dos medicamentos. As indústrias farmacêuticas, elas trabalham por muito tempo para o desenvolvimento de um novo princípio químico para ser utilizado. E não evolui com a mesma velocidade que nós gostaríamos, né? Então, os produtos eles são testados, leva anos para se lançar um novo medicamento. Para vocês terem uma ideia, desde a década de 90, surgiu apenas um único novo produto, que é esse Zoovix aqui que eu coloquei para vocês, né? Então, não é uma coisa que eu posso utilizar indiscriminadamente, que a indústria está sempre lançando novos produtos. Não, isso não acontece. Então, eu preciso usar adequadamente aqueles produtos que eu tenho disponíveis. Existem algumas famílias de medicamentos que estão disponíveis à venda. Organofosforados, avermectinas, levamisóis, moxidectinas, closantéis. Nem todos a gente utiliza para ovinos e caprinos. Os organofosforados, por exemplo, eles são medicamentos bastante antigos, mas eles ainda são muito eficientes porque eles são muito fortes, né? Eles têm um princípio de ação que ataca o sistema nervoso central. Então, dependendo do caso, eles podem matar não apenas os eumintos, mas também o seu animal. Então, ele precisa de um controle muito maior quando ele for ser utilizado dentro da sua propriedade. Então, não é um produto que a gente usa corriqueiramente. Dos que a gente usa corriqueiramente, a gente tem as avermectinas, então a abamectina, doramectina e ivermectina, que são produtos muito antigos, são produtos da década de 80. Como vocês devem imaginar, esses produtos já foram muito utilizados pelos produtores rurais. E para ovinos, principalmente, eles quase não surtem efeito mais. Existem uma série de trabalhos científicos provando que princípios ativos desse grupo já não devem mais ser utilizados para ovinos porque eles não têm o efeito necessário. Os levamisóis, como o albendazol e o levamisol, ainda são bastante utilizados, e as moxidectinas, do tipo sidectin e moxidectin, também são recomendados para os ovinos, além do closantel, né? Alguns desses medicamentos eles não podem ser utilizados quando o animal está prenhe, né? Então você tem que fazer o uso de um que seja específico, e o mais importante de tudo é a dosagem, né? Então as indústrias elas trabalham anos e anos para lançar um produto adequado no mercado,
para que seja utilizada a dosagem recomendada na bula desse medicamento. Então, toda vez que você for vermifugar um animal, quem vai me dizer quanto de vermífugo eu preciso aplicar em cada um é a recomendação do fabricante. Então, ler a bula do medicamento é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, vamos supor que eu tenho um lote de fêmeas que pesam mais ou menos 40 quilos e a recomendação do fabricante é 1 ml para cada 10 quilos. Quantos quilos eu tenho que aplicar nas minhas fêmeas? Vocês devem ter pensado aí, feito uma matemática rápida e chegado à conclusão que eu tenho que aplicar 4 ml por animal, certo? Errado, porque eu disse para vocês que o meu rebanho tem uma média de 40 quilos por animal. Isso significa que eu tenho fêmeas que pesam 45, 50 e tenho fêmeas que pesam 35, 30. Então, se eu fizer a mesma dosagem para todos os animais, para alguns pode ser uma dosagem maior do que necessário e para outros pode ser uma subdosagem. E o uso da subdosagem também contribui para a resistência parasitária. Então, isso deve ser evitado dentro da propriedade. Nós precisamos pesar os animais para que a correta dosagem seja administrada para cada um, ok? Então, para que nós possamos ter certeza da melhor forma para fazer o correto manejo e controle da verminose dentro da nossa propriedade, eu coloquei aqui alguns itens para a gente falar um pouco. Um bom manejo. Então, toda propriedade ela tem que ser pensada para que todas as ações elas tenham algum objetivo dentro da propriedade, né? Então, um bom manejo, uma correta nutrição desses animais fazem com que o sistema imune desse animal fique mais preparado para qualquer enfermidade que seja, né? Então, como nós sabemos, os animais mais bem nutridos têm um sistema imune melhor e conseguem resistir e se recuperar de melhor forma a qualquer enfermidade que esteja disponível, né? Que se apresente dentro da propriedade. Eu tenho que fazer um correto controle e o acompanhamento do OPG, para que eu possa saber como está o status sanitário dos meus animais dentro do meu rebanho em cada categoria, né? Então, isso precisa ser feito na maternidade, isso precisa ser feito com os reprodutores, isso precisa ser feito com os filhotes, né? Que são a categoria mais sensível dentro do meu rebanho, assim como as fêmeas prenhes, né? Então, são categorias que precisam de um cuidado especial quanto à alimentação, quanto ao manejo e principalmente quanto ao controle da verminose. Vou utilizar princípios ativos apenas quando necessário. Então, eu apenas vou vermifugar aqueles animais com base no resultado do OPG que eu realizei, certo? Então, com isso, eu evito o uso indiscriminado de medicamentos e eu evito o desperdício dentro da minha propriedade. E vou, com a identificação dos animais e a realização mensal dos OPGs dentro do meu rebanho, realizar a seleção genética. Então, dentro de um ano de observações, eu consigo identificar aqueles animais que são resistentes à verminose ovina, aqueles animais que são sensíveis à verminose ovina e que estão sempre contaminados, e eu consigo identificar aqueles animais que são resilientes à verminose. Isso quer dizer que eles vão estar sempre com um grau de infestação elevado, mas eles não mostram sintomas de contaminação, eles mostram que eles estão sempre bem. Então, eles têm uma capacidade do organismo de se recuperarem muito rápido a essa contaminação, a essa agressão causada pelos vermes, né? Pensando na individualidade do animal, esse animal é um animal interessante, mas pensando no meu rebanho como um todo, esse animal ele tem que ser descartado, porque apesar dele não mostrar problemas e perdas de produção, ele está contribuindo para que a pastagem seja contaminada. Então, eu tenho que descartar dentro da minha propriedade aqueles animais resilientes e os animais que são muito sensíveis à verminose ovina e selecionar apenas aqueles que apresentem resistência à contaminação parasitária. Eu posso utilizar uma série de técnicas, vocês viram, para auxiliar no controle da verminose, como o método FAMACHA, como o manejo das pastagens, como o uso de homeopatias, né? Todas elas podem ser utilizadas de alguma forma para amenizar a necessidade do uso do medicamento, mas nenhuma delas inviabiliza ou torna desnecessário a prática do OPG. Então, a prática do OPG é uma técnica importante e que deve ser sempre realizada dentro das propriedades.
Agora, na sequência desse vídeo, eu vou mostrar para vocês a técnica dentro do laboratório para que vocês consigam executar esse procedimento em qualquer propriedade que vocês estejam trabalhando e dando assistência técnica, para que vocês tenham todas as informações necessárias para realizar o correto controle da verminose nos rebanhos, ok? Bom dia, pessoal! No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a técnica para a realização do exame de OPG, que, como foi explicado para vocês na aula teórica, nada mais é que um exame auxiliar para o diagnóstico e tratamento da verminose ovina e caprina, certo? Para essa técnica nós vamos precisar de uma solução saturada, que pode ser uma solução saturada feita tanto com sal quanto com açúcar. Eu tenho preferência por utilizar açúcar porque o sal, como vocês sabem, ele é corrosivo. E o microscópio é o nosso único equipamento nessa técnica de maior valor. Então, eu não quero que ele se deprecie no decorrer dos anos. Então, quando eu utilizo o açúcar, é mais fácil eu manter o meu microscópio íntegro durante os vários anos que ele será utilizado dentro da minha propriedade. Para a técnica, não existe diferença entre o uso do sal ou do açúcar. O importante é que a solução esteja bem saturada. E por que a solução tem que ser saturada? Porque, como nós vamos avaliar ovos de eumintos, eu preciso que esses ovos se mantenham túrgidos para que eles possam ser observados no microscópio. E quando eu uso uma solução saturada também, os ovos tendem a flutuar, o que facilita a minha observação na lâmina. Para essa técnica, nós vamos utilizar essa lâmina específica, que ela se chama câmara de McMaster, e ela não é uma câmara descartável, ela é reutilizada todas as vezes que a gente for proceder esta técnica, né? E ela tem essas divisões em colunas que facilita a nossa observação no microscópio. Na verdade, essas colunas servem para a gente como guias, para que a gente consiga observar a lâmina toda sem perder a contagem, sem perder a nossa localização dentro da lâmina na hora que a gente está contando os ovos, porque a gente vai precisar contar todos os ovos desse lado, todos os ovos desse lado, para obter o total de ovos que esse animal está contaminado e decidir se ele vai precisar receber uma dose de vermífugo ou não para o tratamento. Então, nós vamos utilizar uma balança. Aqui eu tenho uma balança bem simples, né, uma balança que não precisa ter uma precisão muito grande, né? Nós vamos utilizar as fezes que foram coletadas lá na propriedade e que nós armazenamos em caixa térmica e na geladeira até chegar ao laboratório para que ela possa ser analisada, né? Então eu vou colocar aqui o copinho, nós vamos tarar a balança. O que significa tarar? Eu vou zerar a balança para o peso do copinho, né? Aí, com a ajuda de uma espátula, eu vou repartir as síbalas das fezes que foram coletadas e nós vamos utilizar 2 gramas de fezes para cada amostra. Então, eu vou dosando aqui com cuidado, né? Aí, perfeito, 2 gramas. Pode parar. Aí, depois de pesadas as fezes, nós vamos utilizar uma proveta para mensurar a quantidade de solução saturada que nós vamos misturar. Eu até fiz uma marquinha aqui, ó, nos 29 ml. Então, nós vamos utilizar 2 vezes 29 ml. O importante é que no final a solução ela esteja com 60, né? Então, 29 com 29 vão dar 58, com 2 gramas de fezes, 60. Dá para fazer esse exame com fezes de outros animais? Dá. Para a gente fazer o OPG de bovinos, a gente vai utilizar 4 gramas de fezes e 2 vezes de 28, né? Então, vai diminuir um pouquinho aqui a quantidade de líquido utilizado. Então, vocês devem lembrar bem da aula de química, né? A quantidade de líquido, o menisco tem que estar próximo da quantidade que vocês vão precisar. Então, aqui eu tenho que acertar. Muito bem. Aí, como eu vou diluir as fezes que foram pesadas, eu tenho que acrescentar a solução gradativamente, para que eu consiga macerar as fezes, para que elas possam diluir os ovos, diluir o conteúdo na solução saturada que nós temos aqui. Então, eu vou, aos poucos,
apertando as síbalas, dissolvendo as síbalas no líquido, para que ela possa ficar homogeneamente distribuído para ser avaliado no microscópio. Mais uma vez, eu vou colocar 29 ml. Professora, por que eu preciso colocar em 2 etapas a quantidade de solução saturada? Por que eu não posso colocar tudo de uma vez só? Porque é mais fácil para você efetuar o procedimento de forma correta, sem cometer equívocos. Então, eu coloquei gradativamente os primeiros 29 ml aqui, dissolvi, e agora eu vou peneirar para um novo copinho, né? Porque eu não quero restos de fibra, eu não quero sujeira, eu não quero pelo na minha lâmina do microscópio, eu quero apenas o líquido, né? Então, eu vou passar aqui a solução dissolvida por essa peneira, e esses outros 29 ml eu uso para lavar aqui o copinho, para que qualquer resquício que possa ter ficado, ele vá fazer parte da composição da nossa dissolução. Muito bem. Tirei todo o material grosseiro, né? E aqui ficou a solução saturada, muito bem dissolvida, com os nossos ovos de Ilmentos, para que a gente possa avaliar no microscópio. Nós vamos utilizar um microscópio comum, né? Na lente amarelinha, que ela aumenta em 10.000 vezes, né? Então, nós vamos colocar aqui com cuidado, para não derramar. Então aqui, ó, só dando um close para vocês verem como que é a lâmina, né? Então ela tem essas divisões aqui em colunas para ficar fácil da gente contar os ovos lá no microscópio. Então depois disso, depois da solução feita, nós vamos colocar a solução aqui na lâmina. O importante é que não fique molhado aqui em cima da lâmina, tem que ficar bem sequinho. E quanto menos bolhas de ar eu conseguir deixar no líquido que vai ser analisado, mais fácil a minha visualização. Depois disso, nós vamos levar aqui ao microscópio. Vocês devem lembrar bem da aula de zoologia ou professora, eu tô vendo algumas coisas aqui, olha. É ovo? Não, não é ovo, tá? Então, isso é uma bolha de ar e fibra. Isso não é ovo. Então, ó, eu coloquei essa imagem aqui. Isso é exatamente o que eu estou vendo no microscópio agora. E eu quero mostrar para vocês que essa é a lateral da lâmina, tá vendo? Então, essas são as colunas que nós vamos enxergar. Então, sempre que eu for dar o foco no microscópio, eu dou o foco pela coluna, para depois eu seguir fazendo a minha análise. Então, olha que como na ótica eu consigo visualizar das 2 laterais as colunas. Então, eu subo olhando por uma coluna, depois eu mudo de lado e olho a outra coluna, certo? Agora eu vou fazer isso em todas as colunas e assim que eu achar um ovinho, eu vou mostrar para vocês. Então, ó, esse é um ovo. Observem como ele tem as laterais bem definidas, né? E você consegue ver um espaço de ar antes de ver um emaranhado de células no meio. O estágio de desenvolvimento aqui é a mórula. E você não consegue identificar ovo de qual euminto é. Então, ó, observem esse aqui, ó, dá pra ver bem conformado, né? Um ovo perfeito, que é do tipo que a gente tem que contar na técnica de OPG. Qualquer coisa diferente disso,
não é o que deve ser contabilizado, ok? Então, ao final da observação dessa lâmina de OPG, nós contamos apenas 2 ovos de eumintos, né? Então, eu contabilizei dos 2 lados da lâmina, todas as 12 colunas e encontramos apenas 2 ovos. Então, de acordo com a técnica do OPG, me digam vocês, esse animal vai precisar receber uma dose de vermífugo para contenção dos eumintos ou não precisa?